Olá, hoje eu vim falar sobre doenças endócrinas metabólicas no idoso. Então, para começar, eu vou falar sobre a síndrome metabólica. O que seria essa síndrome metabólica? É uma síndrome que consiste na concomitância de distúrbios metabólicos e hemodinâmicos, e ela é muito evidente na terceira idade. Ela está presente em aproximadamente 20 a 30% na população adulta, porém com aumento significativo a partir dos 60 anos. A síndrome metabólica na população idosa, ela pode se relacionar diretamente com o aumento das taxas de mortalidade, principalmente por eventos cardiovasculares. E outro fator, importante é o quê? Que os idosos com síndrome metabólica, devido a várias alterações metabólicas, eles são mais suscetíveis a eventos da polifarmácia, ou seja, tomar vários medicamentos. Então, esse grande uso de medicamento pode ocorrer interações medicamentosas negativas. Isso pode resultar um aumento da hospitalização e da mortalidade na população. A síndrome metabólica, ela envolve uma concomitância de fatores, tais como obesidade, hipertensão arterial, distúrbios do metabolismo lipídico, distúrbios do metabolismo glicídico. Talvez esses fatores unicamente, o paciente apresentar apenas um fator, talvez isso não traria tanto impacto na saúde, certo? Porém, a presença desses fatores em conjunto vai aumentar e muito o risco do paciente apresentar doenças cardiovasculares. Segundo a Associação Americana de Diabetes, para ser considerado diabético, o nível de glicose deve estar maior que 126, isso no exame em jejum. Caso de maior que 126 miligramas por decilítro de sangue, esse exame tem que ser repetido e esse paciente é considerado diabético. Se a glicose pós-prandial, em até 2 horas que o paciente fez uma refeição, se estiver maior que 200 miligramas por decilitro de sangue, esse paciente é considerado diabético. Então, se estiver no intervalo, no caso da glicose em jejum, se estiver no intervalo de 99 e 126, esse paciente é considerado pré-diabético. No caso da glicose pós-prandial, se estiver menor que 140, então são níveis normais. Se estiver maior que 140 e menor que 200, esse paciente é pré-diabético. Já no exame de hemoglobina glicada, se estiver menor que 6,5%, esse paciente está dentro da normalidade. Mas se estiver maior que 6,5%, esse paciente é considerado diabético. A prevalência e a incidência de diabetes aumenta com o decorrer da idade. Então, esse idoso ele é mais suscetível a alterações no organismo decorrente à idade. Então, o que pode ocorrer? O pâncreas pode produzir menos insulina, ocorre uma diminuição de músculo, consequentemente, ocorre uma diminuição da capacitação de insulina. Então, é muito importante a gente investir na educação, informar o idoso sobre a doença, como ocorre essa doença, tentando assim melhorar a qualidade de vida desse paciente. E a gente tentar fazer o tratamento ao máximo, evitar os medicamentos. Claro, terá medicamento que será importante, mas se o paciente tiver só com uma resistência à insulina, nada impede da gente tentar fazer o tratamento com mudanças de hábitos de vida. Mas por isso que é necessário uma conscientização desse paciente, certo? Para ele saber por que a gente optar por tal tratamento. Então, conversar realmente com esse paciente, para que assim esse paciente possa ter mais aderência à dieta, certo? A pessoa que tem um grande acúmulo de peso, de tecido adiposo, podemos dizer que ela está inflamada, porque a obesidade ela está diretamente ligada à inflamação. Então, a inflamação nada mais é que uma resposta benéfica a um dano tecidual. Ela é natural, ocorre naturalmente. E o que pode causar essa inflamação? Infecção bacteriana, infecção viral,
doenças, poluentes, certo? E ela em excesso, com o aumento do tecido adiposo, vai acarretar o aumento dessa inflamação. E ela em excesso, essa inflamação em excesso, é nociva ao organismo. Então, essa inflamação vai produzir e secretar citocinas, que vai ocasionar uma maior incidência da geração de resistência à insulina e na terogênese. Então, quanto mais obeso esse paciente for, mais inflamado ele vai ser, vai ter respostas imunológicas, certo? Vai ter uma inflamação. Então, isso o paciente ele pode ter mais predisposição para doenças cardiovasculares, para diabetes. O tecido adiposo ele produz adipocinas e a leptina é uma dessas adipocinas. A leptina ela é um hormônio catabólico, ela é secretada principalmente por adipócitos no tecido adiposo. Então, essa leptina ela vai atuar nos receptores do hipotálamo para diminuir o apetite, regular a ingestão alimentar, aumentar o gasto energético. E as concentrações de leptina, elas são influenciadas por adiposidade. Adiposidade, isso. Fatores hormonais, fatores nutricionais. Em indivíduos obesos, há uma maior quantidade de leptina circulante. Então, isso deveria ser bom, né? Já que a gente viu que tem benefícios. Porém, em obesos é provável a ocorrência de um aumento da resistência periférica à leptina. Então, isso vai causar uma maior predisposição para resistência à insulina, diabetes. Então, as grandes quantidades de leptina está muito associado com a diabetes tipo 2, certo? E a resistina, ela também é secretada pelo tecido adiposo e a resistina ela tem relação com a resistência à insulina. Em contrapartida, é liberado também a adiponectina, que essa adiponectina ela tem propriedades anti-inflamatórias e, e também tem propriedades anti-aterotogênicas, certo? Mas o que ocorre? Com a obesidade, vai aumentar a secreção de leptina e resistina e vai diminuir os fatores protetores, certo? Então, por isso que a pessoa com obesidade já tem mais predisposição de ter diabetes, de ter doença. Então, já tem estudos que comprovam que a microbiota que funciona bem, ela tem impactos na composição corporal. Então, esses estudos mostram que há uma diferença na microbiota de uma pessoa obesa e de uma pessoa magra. E a gente sabe que então o que vai ocorrer nessa diferença? No intestino do paciente magro vai ter mais bactérias benéficas. Então isso vai melhorar a qualidade do intestino e vai ajudar a melhorar o quadro clínico de alguma doença que esse paciente venha a ter. Certo? Então, é importante ter uma alimentação rica em fibra, gordura boa, para poder melhorar essa qualidade bacteriana no intestino. Porque o alto consumo de carboidratos simples, o uso de medicamentos e o consumo de gorduras ruins vai favorecer o aumento de bactérias patógenas. Então, esse aumento de bactérias patógenas pode trazer malefícios na saúde do paciente, certo? Então, uma microbiota saudável, ela é muito importante. Então, o que é recomendado, se tratando de obesidade, para melhorar a qualidade de vida do paciente, né? Que esse paciente aumente o consumo de prebiótico e faça o consumo de probiótico. Então, o probiótico seria as cepas de bactérias benéficas. Então, é importante o paciente fazer o consumo desse probiótico, né? Para adquirir cepas benéficas e também alimentar, né? Podemos dizer assim. Então, esse paciente tem que aumentar o consumo de fibras para melhorar, assim, essa microbiota, melhorando a qualidade de vida. Então, a gente tem também, liberado pelo tecido adiposo, o fator de necrose tumoral, alfa.
o TNF-alfa. Ele é produzido pelo tecido adiposo, é uma citocina pró-inflamatória, ela é produzida pelos adipócitos e tem como função responder mediante a processo pró-inflamatório. Então, o TNF-alfa, ele vai atuar no sistema imunológico, certo? Ocasionando a apoptose de células tumorais e de agentes infecciosos. Então, o TNF-alfa, ele vai ativar macrófagos. Então, quanto mais a gente aumenta o tecido adiposo, mais vai aumentar o TNF-alfa. Porém, essa citocina em excesso, ela vai trazer malefícios, certo? Então, quanto maior o TNF-alfa, maior vai ter ações intracelulares indutoras de resistência à insulina. Então, vai causar uma inflamação e, consequentemente, vai diminuir a secreção de adiponectina, como eu falei, que seria citocina de fator protetor. Então, ou seja, o que ocorre? Aumenta o TNF-alfa e vai diminuir a adiponectina. Então, esse aumento de TNF-alfa vai trazer mais consequências para a vida do paciente. Então, ele vai ter mais predisposição batendo naquela mesma tecla de resistência à insulina, de diabetes e de riscos metabólicos. Referente às recomendações nutricionais, então as metas terapêuticas são a mesma para jovens ou idosos. O que a gente tem que ter atenção, certo? Quanto à restrição de energia para um paciente idoso. A gente tem que ter cautela, porque é comprovado que a perda de peso não intencional, ela está associada com um aumento de morbidade e mortalidade nessa faixa etária. Então, é mais interessante não pensar muito em diminuir essa caloria, e sim melhorar, porque esse paciente, né, não é favorável que um paciente idoso tenha uma perda de peso muito brusca. Então, no slide vocês vão ver também alguns objetivos da dietoterapia, certo? Vão verificar as recomendações nutricionais de acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes e também de acordo com a primeira diretriz brasileira de diagnóstico e tratamento da síndrome metabólica. Então, elas são bem parecidas, só vai diferenciar um pouco na quantidade de fibra, certo? Mas os outros macros geralmente têm algumas alterações apenas, mas a mais significante seria no consumo dessa fibra, certo? Referente a tireoidopatias, então a tireoide ela é uma glândula endócrina localizada no pescoço e ela produz os hormônios T3 e T4 e alguns outros. Mas basicamente hoje a gente vai falar do T3 e do T4. Então, quais seriam as funções desse T3 e T4? Então, basicamente é a função no metabolismo celular. Ou seja, né, vai interferir no consumo de glicose, oxigênio, produção de calor, amadurecimento sexual, crescimento, entre outros. Então, o hipotireoidismo é muito presente, principalmente em mulheres idosas. É mais ocorrente do que o hipertireoidismo. Então, o hipertireoidismo, esse paciente vai ter um aumento de T3 e T4. Então, isso pode ocasionar no paciente taquicardia, emagrecimento, aumento de apetite. Já no hipotireoidismo, vai ter uma diminuição do T3 e do T4. Então, o paciente pode ter um leve ganho de peso, vai ter o cabelo seco, vai ter uma maior irritabilidade, um maior cansaço e vai ter a glândula da tireoide diminuída. Então, é o oposto. Enquanto no hipertireoidismo há uma perda de peso, no hipotireoidismo vai ter um aumento, né, leve de peso. Se tratando de conduta nutricional, as principais fontes alimentares de iodo são sal iodado, mexilhão, camarão
e o leite. Então, a gente tem que ter cuidado com a ingestão excessiva de iodo, porque ela pode causar hipertireoidismo em idosos. A gente também tem que ter atenção especial a pessoas que fazem um alto consumo de soja, porque devido a isoflavonas presentes na soja, elas têm propriedades antitireoidianas. Porém, a ingestão adequada de iodo previne esses efeitos da soja. Então, outra coisa que a gente tem que ter atenção, certo? O aumento do consumo de selênio é muito importante. A gente tem que ter atenção também com os seguintes alimentos: brócolis, couve-manteiga, couve de Bruxelas, couve-flor, repolho e rúcula, porque esses alimentos podem dificultar a produção. Já tem estudos que mostram que as concentrações baixas de zinco vai reduzir os níveis sanguíneos de T3 e T4. Então, considerando que o zinco diminui a ingestão alimentar, né? Então, o idoso tende a diminuir essa ingestão alimentar, então ele tem um bom motivo para ser suplementado nos idosos, considerando a sua modulação no sistema imunológico. E recomenda-se cautela na suplementação de flavonoides em pacientes com hipotireoidismo. Então, principalmente, né, em idosos, que é muito comum esse hipotireoidismo, a gente tem que ter cautela na suplementação desses flavonoides. O ferro também é muito importante, certo? O ferro, o zinco, o sal iodado, o selênio, e a gente tem que ter atenção. A ingestão excessiva de iodo, a ingestão excessiva de soja, a ingestão excessiva de brócolis, couve, né, couve-manteiga, couve-flor, e cautela também, como eu já falei, na suplementação de flavonoides.